Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou dar uma aula de vias e tratos hoje, porque mais uma pessoa me pediu e eu acho que vocês ficaram um pouquinho de dúvida. E essa aula vocês viram muito em medula espinhal, tá? Então, se você é relativo a esse conteúdo, deixa eu compartilhar minha tela. Tá, vamos começar. Tá, para começar, eu gostaria de falar que eu dei uma aula sobre fibras, que fala muita coisa que relaciona com via, tá? Então, quem quiser olhar é rapidinho, eu acho. Tá, então vamos começar então. Os feixes são as fibras nervosas. Assim, ó, uma fibra nervosa é formada por prolongamentos de neurônios, ou seja, axônios e dendritos, principalmente axônios. Então, tu tem lá vários prolongamentos de neurônio que vão formar uma fibra nervosa. Várias fibras nervosas vão formar um feixe. Tudo isso, ou seja, quando tu tem um feixe, tu vai ter ele envolvido por um tecido, tá? E cada feixe é um nervo. Então, o que a gente tem? A gente tem que um nervo é um conjunto de fibras nervosas e essa fibra nervosa é formada pelo prolongamento do neurônio. Então, tu não tem que um feixe, ele é uma célula nervosa. Não, ele é vários prolongamentos de várias células nervosas. Aqui, ó. Os axônios do nosso neurônio, nosso centro do nosso neurônio, lembrando. Corpo celular, dendrito, axônio. O axônio do nosso neurônio também pode ser o dendrito, tá? Mas é mais como um axônio. O axônio do nosso neurônio vai formar as fibras nervosas e várias fibras nervosas vão formar os feixes nervosos, que são os nervos, tá? Então, só para vocês se localizarem. Então, quando vocês pensam, tipo, um nervo, não é uma célula nervosa, são vários axônios de várias células nervosas. Porque isso às vezes as pessoas se confundem. Lembrando, o neurônio é a unidade, o nervo são vários. Tá. Mas tá, Sophie, mas tá, tudo bem, mas que são vias, que são tratos? Para início de conversa, trato e via é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Tu vai ter uma via quando tu vai ter vários feixes pertencendo ao mesmo sistema. Como assim? Quando tu tem vários feixes que partem de um lugar, vão para um lugar e levam a informação X. Então, para eu ter uma via, eu tenho muitos feixes, ou seja, muitas células nervosas, muitos prolongamentos de axônio, muitas fibras nervosas, partindo de um lugar X para um lugar Y, levando a informação tal. Então, é isso que forma uma via, sabe? Todas essas células estão partindo do mesmo lugar, indo para o mesmo lugar, levando a mesma informação. Isso faz dela uma via. É tipo, dá para pensar numa estrada de várias mãos, sabe? Ela tá indo de um lugar, ela vai para um lugar e todas elas levam carros, por exemplo. Então, isso é uma via. Então, vocês vão ver, tá aqui, ó. Então, quais são as vias? Vocês vão ver que a gente tem muitas vias no nosso sistema nervoso central e tu tem quase todas as estruturas do sistema nervoso central conectadas por via. Vou dar um exemplo, tá? Via córtico-espinal, A. Então, é um conjunto de feixes nervosos, que são fibras nervosas, que saem do córtex, vão para a medula espinhal, ou seja, tem início igual, todas essas fibras, fim igual, todas essas fibras, e levam a informação X. Isso formou uma via. Bom, agora a gente vai ver algumas estruturas do tronco encefálico, algumas vias que vão do tronco encefálico para a medula. O que acontece? Se tu tem, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um monte de fibras que formam feixes e feixes saindo do tronco encefálico da região X para a medula, região Y, levando a informação tal. Tá, e lembrando que o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Tá, então, cadê a minha imagem? Ah, peraí. Não, eu botei uma imagem tão bonitinha, deixa eu ver se eu acho pra vocês. Um segundo. Uma pausa mísera na aula pra imagem. Tá, não sei cadê. Tá, vamos assim, então. Tá. Tá, mas tá, continuando, gente. O que são vias mediais do tronco encefálico, tá? Lembrando, via, conjunto de feixes que parte de um lugar para outro, levando informação X. Ah, medial. Bom, se é medial, essa via vai ter que sair da porção medial para o outro lugar. Então, vamos uma coisa por uma, tá? Olha só, via tectoespinal, retículo espinal, vestíbulo espinal. O nome da via carrega o início e o fim dela, o ponto de partida e a chegada. Então, vamos lá. Se a gente está vendo tronco encefálico, vias mediais do tronco encefálico, e tu tem uma via que se chama tecto espinal, ou seja, começa num tal de tecto e acaba no espinal, que é de medula espinhal, tu sabe, ou pelo menos tu pode subentender que o tecto é uma estrutura presente do tronco encefálico. Então vamos lá.
tecto espinhal, retículo espinal, vestíbulo espinal. São várias vias que saem da parte medial do tronco encefálico e vão para a nossa medula espinhal. Ah, por que tu aprende isso na aula de medula espinhal? Porque toda a estrutura da medula espinhal, cada lugar está chegando a algum tipo de coisa. Então, é muito legal vocês saberem que tem coisas vindo do tronco encefálico que vão para a medula, que ocupam aquela parte da medula que vocês estudam em anato. Então, vamos lá, uma por uma, tá? Via tecto espinal. Primeiro, gente, tecto é colículo superior. Então, quando tu lê, via tecto espinal, tu tem que saber que tecto é colículo superior e que espinal é medula espinal. Então, por que tu estuda anatomia? Tipo, por que tu estuda todo esse treco bizarro aqui, que todas essas estruturas? Porque quando tu ouvir a via tecto espinal, tu não pode ficar perdido pensando, não sei de onde vai, nem de onde vem, nem sei onde fica. Tem que pensar, bom, tecto é colículo superior. Eu vi que o colículo superior, ele é do mesencéfalo. Bom, então tu tem um conjunto de feixes que sai do colículo superior e vai até a medula espinhal. Ou seja, não tem nenhum mistério nesse título de via, sabe? Então, o que tu tem que saber das vias, tá? Tu tem que saber de onde ela sai, para onde ela vai e que informação ela leva. Na anatomia, vocês não estão estudando que informação ela leva. Ou seja, tu não sabe o que é essa via aqui, o que ela tá levando. Tu sabe de onde ela vem e de onde ela vai. Depois, mais futuramente, vocês vão ver, tipo, a via tecto espinal faz X. Tá, então vamos lá. Ó, vai do colículo superior, superior, vai para a medula espinhal, colículo superior fica aqui no mesencéfalo. Lembrar sempre que tecto é colículo superior. Bom, então quando o SOR deu isso para vocês no medula espinhal, ele não está dando uma aula de vias, mas ele está introduzindo muitas das vias, porque todas essas vias que eu estou te contando, elas vêm para a medula espinhal. Bom, outra via retículo espinal, tá? Retículo vem do termo formação reticular. Então, a gente tem, lá no nosso tronco cefálico, uma estrutura chamada formação reticular. O que isso está te dizendo? Está dizendo que vários feixes saem da tal da formação reticular do tronco encefálico e vão para a medula espinhal. Ó, formação reticular é uma parte do tronco encefálico. Ó, gente, isso aqui, todo esse laranja é a formação reticular. Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente tem o mesencéfalo, aqui a gente tem a ponte, o bulbo. Então, essa estrutura faz parte do tronco encefálico e depois tu vai ter várias feixes saindo dela e indo em direção à nossa medula espinhal. Bom, ó, vai da porção medial pega a porção medial da ponte até a medula espinhal, formação reticular é uma parte do tronco encefálico e só um adendo, tá? A via retículo espinal, ela controla motoneurônios da medula espinhal. Tem outras funções também, mas isso é só um geralzão. Gente, motoneurônio é de motor, tá? É de neurônio motor. Então, se ela controla motoneurônio da medula espinhal, ela provavelmente tem alguma relação com a nossa movimentação. E por fim, das vias mediais do tronco encefálico, a gente tem a via vestíbulo espinal. O vestíbulo se refere a núcleos vestibulares e medula espinal. Então, o que acontece? Bom, se eu estou estudando a via vestíbulo espinal nas vias de tronco encefálico medial, bom, então essa estrutura, núcleos vestibulares, tem que estar no tronco encefálico. Ó, esses aqui, esses tons de azul e verde, são os nossos núcleos vestibulares, tá? Vocês não precisam saber nada disso, mas é só para vocês verem, ó. Os núcleos vestibulares vão ficar nessa região aqui, que é próxima do assoalho do quarto ventrículo, na junção da ponte com a parte superior do bulbo. Eles são 4, e daí depois vocês vão ver que tem o lateral, o medial, o superior, o inferior. Mas isso vocês não precisam agora, vocês precisam saber o quê? Que existe um grupo de feixes que vai sair dos núcleos vestibulares, vai até a medula espinhal, pela parte medial do tronco encefálico. Isso que é a via, sabe? Bom, vias laterais do tronco encefálico. Rubro espinal. Vamos ver aqui. A via rubro espinal, ela parte do núcleo rubro e vai até a medula espinhal. O núcleo rubro, ó, tá horrível essa imagem, tá, gente? Mas mesencéfalo, ponte, bulbo. Aqui tá escrito medula oblonga. Detalhe, quando vocês leem medula com 2 L's em algum artigo em inglês, não é de medula espinal, tá? Que lá é spinal cord. É de bulbo. Medula oblonga é o nome em inglês. Ou em português agora. Enfim, ó, tu tem aqui o tal do núcleo rubro, ele vai ter um conjunto de feixes que vai sair pela parte mais lateral e vai chegar até a nossa medula espinhal. Então, tu tem o quê? Uma via rubro espinal. Bom, sei de onde vai, sei para onde vai, mas não sei o que faz. Pelo menos sei se vocês vêm na sabe? De onde vem, de onde sai, etc. Que estrutura é essa núcleo rubro, de onde que ela é, onde que ela é, como é que é a cara dela.
Nada, você não vê muita função, isso vocês vão ver muito, muito melhor em fisiologia, vocês vão ter uma aula inteira só para isso. Mas tô dando só umas pinceladas, tá? Ó, a função do núcleo rubro, da via rubro-espinal, está atrelada ao movimento automatizado voluntário. Lembrando que, normalmente, tudo que desce tem a ver com movimentação. Então, se a via é, sei lá o quê, espinal, tá descendo para a medula, normalmente tem um efeito motor, seja em efetora de glândula, efetora de movimento, contração muscular, etc. Então, sempre pensem assim, ó, tudo que desce para espinal, tudo que desce para medula, normalmente é eferente de efetuar. Na outra aula eu falei muito sobre as aferentes, que é tudo que sobe, né? Tudo que é sensitivo. Tá, isso aqui é um detalhezinho que eu sei que vocês estudaram lesão no núcleo rubro, então seria bom a gente ver isso, tá? O núcleo rubro, lembrando, uma estrutura presente no tronco encefálico, ele manda informação de flexão para o membro superior. Então, se o núcleo rubro estiver ativado, o teu membro superior vai estar flexionado. O núcleo vestibular, em contrapartida, ele manda informação de extensão para o teu membro inferior. Então, o que acontece? Como é que a gente trabalha as lesões, tá? Tu tem o córtex sempre acima de tudo, o núcleo rubro e o núcleo vestibular. Se tu tem uma lesão entre o núcleo rubro e o córtex, ou seja, acima do núcleo rubro, o teu núcleo rubro vai continuar mandando informação. Se ele continua mandando informação e o núcleo rubro faz a flexão dos membros superiores, tu vai ter uma pessoa que ela tá com o membro superior flexionado e o núcleo vestibular continua mandando informação. Então, a membro inferior dela vai estar estendido. Então, o que a gente tem? Quando tu só tem a lesão onde o córtex não se comunica mais, porque é acima do núcleo rubro, tu vai ter a lesão de descortificação. E o paciente, então, vai estar com esse braço em flexão e perna em extensão. Essa aqui é a nossa figurinha, tá? Agora, outro ponto. Quando tu lesa abaixo do núcleo rubro, toda a informação que o núcleo rubro manda, ele não consegue mandar. Então, se ele mandava antes uma informação de flexão, essa informação não vai chegar mais. Então, o que acontece? Tu não vai ter ele funcionando, tu vai ter o teu braço em extensão. Só que o teu núcleo vestibular vai continuar funcionando. Então, tuas pernas também vão estar em extensão. Como tu perdeu não só o córtex, mas mais uma coisa, a gente chama essa lesão de descerebração. E aqui tá uma fotinho do nosso paciente, ó. Tudo em extensão, estão vendo? Os núcleos vestibulares, eles são predominantemente extensores. Então, no momento que eles não estão lesados, eles conseguem fazer extensão também do membro superior. Mas é só se tu não tem o núcleo rubro fazendo a contrapartida de flexão. Tá, não me matem, só mais uma via. Eu falei que eu ia falar só das vias tronco espinais, tá? Que foram essas que a gente falou, mas eu vou falar de uma via muito importante também, que é a córtico-espinal. Tá, então depois de tudo que a gente viu, quando vocês leem a via córtico-espinal, o quê? Bom, tu tem que saber que é um conjunto de feixes que sai do córtex, vai para a espinha e leva a informação X. É tipo assim, isso tem que começar a se ligar, assim, que nem quando tu vê que o final da palavra espinhal, ou seja, o destino final da via é espinal, normalmente é eferente. Quer dizer, 100% das vezes é eferente. Então, normalmente tem a ver com glândula, movimento, etc. E se a tua via for espinal, outra coisa, normalmente é sensitivo, porque tudo que tu pega na extremidade tem que vir pela medula. Então, assim, vocês conseguem saber, essa via é motora, essa via é aferente, sensitiva, ou ela é motora, ou ela é eferente. E assim vocês vão vendo. Tá, então, só mais uma rapidinho. Do córtex, tu tem uma via, ou seja, um conjunto de feixes que vai do córtex até a medula, e forma o que a gente chama de trato córtico-espinal. Um detalhezinho, quando vocês estudarem tudo isso, verem lá escrito, vias piramidais. Gente, é só mais um nome para via córtico-espinal. Então, via piramidal, o que tu pensa? Tu pensa, olha, sai do córtex, vai para espinha, leva informação tal. Se vai para a espinha e sai lá de cima, é provável que seja eferente. Então, vocês vão pensando assim, ó. Ignorem todos esses nomes, mas olha só, aqui tá o córtex. Todo esse conjunto de feixes descem, descem, descem e acabam lá na nossa medula. E só para dar um spoiler, aqui a gente tem o corno ventral. E se tá sempre pela frente, corno ventral é sempre motor. Então, tava certo, ó, é uma vinha eferente. Bom, e aqui um resumo de todas as vias que a gente viu. A gente viu que tem um negócio chamado
núcleos vestibulares, no tronco encefálico, que vai até a medula, e essa via a gente chama de vestíbulo espinal. A gente viu que tem um negócio chamado formação reticular, que pega grande parte do tronco encefálico, que vai formar a via retículo espinal. A gente viu que tem o tal do colículo superior, que também pode ser chamado de tecto, que é lá no mesencéfalo, que vai para a medula, que é a via tecto espinal. A gente viu que tem o núcleo rubro, que vai formar a via rubro-espinal, e a gente viu que tem o córtex cerebral, que vai formar a via córtico-espinal, sendo que também essa via aqui pode ser chamada de piramidal. Então, essas foram todas as vias que a gente viu. E agora a gente vai entrar um pouco nessa imagem, tá? Para vocês verem como é importante estudar as vias na aula de medula, tá? Lembrando que vocês estão vendo de onde vem, de onde vai, mas vocês não estão vendo exatamente tudo que a via... Tipo, vocês não estão vendo a função da via, sabe? Isso é bem anato mesmo. Tipo, então, tá, ele não tá ensinando outra coisa em anato, sabe? Vocês têm que entender por que isso é anato. Tá, então vamos lá. Tudo isso aqui, ó. Vou pegar esse exemplo. Espino cerebelar, espino talâmico, espino cerebelar. Quer dizer que tá indo do medula espinhal para cima. Se tá indo da medula espinhal para cima, a gente é aferente. Não, então a gente tá vendo aqui as vias eferentes. A gente viu várias vias eferentes. Então vamos lá, ó. Córtico espinal, trato córtico espinal. Bom, tá vindo do córtex, tá indo para a espinha, para a medula espinal. E como tá descendo, bom, eferente. Rubro espinal, núcleo rubro. Vestíbulo espinal, núcleos vestibulares, tecto espinal, colículo superior. Então, aqui, ó. Então, de toda essa imagem, eu acho que eu até expliquei muito disso na aula de fibras, não lembro agora, mas qualquer coisa eu faço uma aula sobre aferentes, tá? Só me pedir. Mas assim, ó, de toda essa imagem, aí vocês olham, nossa, muita via, nunca vou saber. Gente, vocês já sabem várias. Vocês não exatamente sabem onde ela passa na medula, mas várias delas vocês já deram uma pincelada, ó. Córtico espinal, tecto espinal. Aqui eu botei asterisco em várias. Tá, essa aqui, ó, oliva espinal, ela ainda não se sabe muito sobre ela, então ela não é muito estudada por nós, mas ela existe, mas a gente não sabe ainda o que ela faz. E tá faltando aqui, rubro, tecto, tá faltando alguma das vias que agora meu cérebro não fez a ligação, mas enfim. Aqui, ó. Vamos para esse lado aqui, ó. Aqui tá dando muitas vias aferentes, tá vendo? Porque vai da espinha para outro lugar. E aqui as vias eferentes, porque vai de cima para baixo. Então, a gente tem a córtico espinal lateral, já vimos, rubro espinal, já vimos, retículo espinal, já vimos, vestíbulo espinal, já vimos, tecto espinal, já vimos. Então, olha, muito dessa imagem aqui, vocês já viram. Olha, mais porque eu acredito que o Weller falou de gânglio espinal, falou de gânglio espinal. Então, essa imagem que a princípio parece muito difícil, na verdade não é tanto, sabe? Bom, gente, esse é o finalzinho da minha aula. Espero que eu tenha dado uma clareada nas coisas para vocês. Qualquer coisa, vocês me chamem. Eu posso fazer outra aula também, se ficou meio ruim. Deixa eu falar, vou dar um pauzinho para vocês. Só se eu me encontrar. Enfim, gente. Muito obrigada por verem minhas aulas. Não esqueçam de me chamar, né? Tipo, me perguntem as coisas, não tem problema. Eu recebo várias dúvidas e eu sempre explico elas do melhor modo que eu posso. Enfim. Boa tarde para vocês.